Olá, vocês conhecem esse equipamento? Esfigmomanômetro. Nós vamos, ao final do vídeo, demonstrar como utilizar ele em um controle de hemorragia. Mais uma funcionalidade desse equipamento. Ele serve para avaliação, medição de pressão, né? E também pode ser aplicado no controle de hemorragia. Bom, antes de nós continuarmos com o nosso papo aqui sobre controle de hemorragia, nós vamos lembrar para vocês o seguinte: chegou no local, avaliação da cena, segurança, situação, cinemática do trauma. Devemos também entender que precisamos ter as precauções padrão. Essa aqui: óculos de proteção contra respingo, máscara de proteção e luvas, ok? E as luvas de proteção. Bom, geralmente o socorrista chega no local, declara lá local seguro, controle da cena, cinemática e biossegurança, ok? Vamos lá então. Os métodos de controle de hemorragia são divididos em dois: métodos de aplicação direta, métodos de aplicação indireta. Mas como assim? O que são métodos de aplicação direta? São aqueles métodos de controle de hemorragia ou hemostasia temporária realizados no local do atendimento, em que você atua e aplica o procedimento diretamente na ferida, no ponto onde está a hemorragia externa, ok? Bom, e aí nós temos os métodos indiretos. Quais são os métodos indiretos? São os controles que nós realizamos com procedimentos, controle de hemorragia que realizamos com procedimentos, indiretamente, como compressão dos pontos arteriais, artéria braquial, artéria subclávica, artéria femoral, artéria facial, artéria temporal, artéria tibial, poplítea. Então, vários pontos que são possíveis de ser comprimido. Você fazendo uma compressão na artéria braquial, você reduz a hemorragia aqui. Esses métodos são de aplicação indireta. Outro método de aplicação indireta: a flexão do membro. Você flexionando o membro na articulação, vai haver uma compressão indireta da artéria principal que irriga a extremidade. Ou elevação do membro. Pode ser elevação dos membros superiores, membros inferiores, e aí nós precisamos verificar se é possível a elevação dos membros inferiores e superiores, ou elevação do tronco, também ajuda em hemorragias cranianas, ou hemorragia no tronco, na parte superior do corpo humano, ok? Bom, falamos sobre isso, agora vamos falar sobre o controle de hemorragia numa aplicação aqui direta. Então, você chegou na cena e tem uma hemorragia, a primeira coisa que você pode fazer é calçar a luva, verificar todos aqueles cuidados que nós já falamos da cena e comprimir com a mão a área que está sangrando. Comprime com a mão, pode imediatamente conseguir alguns curativos, seja agentes hemostáticos, seja agentes ou compressas comuns, né, básica, ou até panos, para que você substitua só a sua mão e envolva lá com essa compressa, ok? Bom, feito isso, você pode fixar isso com as gases e ataduras de crepe, né? A gente está fazendo aqui, pronto, fixou lá.
e se controlou a hemorragia, você não precisa fazer outros procedimentos. Então vamos lembrar, nós temos métodos diretos, que são compressão com a mão, curativos, compressivos, agentes hemostáticos, preenchimento da ferida e torniquete. Esses são os métodos diretos aplicados no controle da hemorragia. Métodos indiretos: compressão, pontos arteriais. Aí precisamos relembrar os pontos arteriais, temporais, facial, subclávico, humeral, radial, una, propíteo, femoral e tibial ou pedioso, tá certo? E nós temos os métodos que são aplicados durante o atendimento, e aí as preferências são de acordo com a ocorrência. Então, chegando em uma ocorrência com um sangramento ou uma amputação, então uma parte do segmento do membro foi amputada, você chegou no local, a primeira coisa que você pode aplicar é uma pressão na artéria, no ponto arterial que está acima da lesão, correto? Você pode aplicar imediatamente um torniquete. Se você não tem um torniquete, aí nós podemos improvisar, porque a vítima já perdeu um grande volume de sangue, você não tem os materiais de curativos necessários. Aí você pode aplicar o esfigmo. Vamos ver aqui. Coloco o esfigmo na posição lá onde seria instalado o torniquete e eu vou inflar. Vou inflar até que aí eu travo a pera. Travo a pera o suficiente para prender aqui a hemorragia. Isso vai dar tempo para eu pegar as gases ou curativos com agente hemostático que tiver. Vou envolver aqui e fixar esse curativo. Até que seja suficiente para manter o controle hemorrágico. Envolvi as ataduras de crepe. E aí eu posso ir fazendo uma substituição tanto do torniquete como do meu manguito. Eu vou soltando e avaliando se não tem sangramento. Se tem sangramento, eu paro, inflo e mantenho a aplicação de ataduras. E vou soltando até que eu perceba que não tem mais sangramento. Isso se chama substituição de torniquete. Tanto os torniquetes que você aplica, você tem que substituir para que você preserve mais o membro que foi afetado. Ele já perdeu partes, né, do membro, e você precisa manter o que ficou em condições para receber o atendimento definitivo ou até mesmo o implante dessa parte que foi amputada, ok? Então, você tem que fazer esse procedimento do local, tanto com torniquete quanto com a aplicação do manguito. O objetivo é preservar a integridade da maior parte do tecido corpóreo. Pode ser feito dessa forma, com essa improvisação, num ferimento muito grave, que você já tem grande volume de sangue, você não vai conseguir fazer o atendimento lá na ferida, você faz o torniquete.
O torniquete também é um método de aplicação indireta, porque ele não está sendo aplicado diretamente na ferida, ok? Só resumindo aí e revendo aí o que eu falei. Então o torniquete é uma aplicação indireta. Entra lá nos métodos de aplicação indireta. Perfeito, pessoal? Então, método de aplicação indireta, torniquete. Ó, mas sempre nós fazemos do último pro primeiro. Esses eram os conceitos. Porém, como entrou o X, A, B, C, D, E, a hemorragia grave tem prioridade. E aí inverteu. Agora nós temos que tomar cuidado com relação à aplicação do torniquete e quando aplicar. Se você observou lá grande volume de sangue, o paciente já está entrando em estado de choque, coma, você não vai perder tempo em fazer o controle da hemorragia numa ferida muito grande, numa ferida muito extensa. Você entra com os procedimentos de torniquete quando é possível e depois você vai substituir o torniquete. É isso que está previsto, da maneira que nós explicamos aqui anteriormente. Tanto o torniquete como o manguito. Aí nós temos outros métodos hoje, né? Torniquetes junçacionais, você tem os agentes hemostáticos, você tem o preenchimento da ferida, que são métodos aplicados em áreas que você não consegue aplicar o torniquete. Mas se você quer saber mais, continue no nosso canal e siga os nossos conteúdos. Dê um like, compartilhe. Técnico de prevenção e combate a incêndio, Tenente Castro. Lá nós temos um curso de controle de hemorragia, Stop the Bleed, completo. Venha participar, tá certo? Gostaram? Legal. Espero vocês aqui.